Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso diagrama unifilar, daqui a pouco a gente vai ali para a prática, tá? Não sai do vídeo, galera, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, acho que está até aberto aqui no AutoCAD, ó, o nosso diagrama unifilar, onde a gente vai se basear a nossa aula. Por enquanto a gente vai ficar aqui rapidão na teoria, então eu vou explicar bem rápido para vocês, eu nem vou ler aqui. Basicamente, o nosso diagrama unifilar, ele é o quê? Ele é o nosso mapa da nossa instalação elétrica. Quando eu falo de diagrama unifilar, a gente pode falar de diagrama unifilar pequeno, certo? Como a gente viu em alguns outros casos aí para trás, como no próprio quadro de cargas, ele pode estar incluso um diagrama unifilar somente daquele quadro de cargas. Um diagrama unifilar pode representar muitas coisas, tá? Pode representar um projeto de automação. Normalmente os projetos de automação industrial, eles são feitos com base em diagrama unifilar e multifilar, tá? Então, depende do que você vai fazer, mas normalmente é um diagrama unifilar ou multifilar. A diferença do diagrama multifilar é que ele mostra mais detalhadamente as coisas e o diagrama unifilar ele é mais simplificado. A gente vai observar no nosso projeto ali como que o diagrama unifilar ele é simplificado. Então, o diagrama unifilar, quando eu falo disso, a gente fala basicamente do diagrama unifilar geral de um prédio, tá? De um prédio residencial, um prédio industrial, um prédio comercial. Ele vai ser composto de vários componentes. Vai ser composto de, por exemplo, quadro de distribuição, fiação, condutores elétricos, disjuntores, alimentadores em si. Normalmente no diagrama unifilar a gente não mostra a parte interna do nosso projeto, como por exemplo, do quadro até um ponto de tomada, um ponto de iluminação. Porque o nosso projeto elétrico, ele basicamente é um diagrama unifilar, tá? Deixa eu ver se eu acho que o da última aula, a live, acho que foi a live 15, eu mostrei para vocês aqui. Não, acho que é na live 14, né? Deixa eu só ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Plantas baixas de elétrica. Olha só, vou pegar essa elétrica, eu sempre mostro isso aqui, né? Você já deve estar cansado de ver essa elétrica residencial aqui, dessa casa pequenininha. Então, olha só, isso aqui, basicamente o nosso projeto elétrico, ele é um diagrama unifilar. Por que unifilar, Gustavo? Estou mostrando um condutor aqui. Dentro desse condutor eu estou dizendo para ele que passa neutro, retorno e terra, certo? Então, ele basicamente é um esquema unifilar. Então, da maneira mais geral possível, se você parar para pensar mesmo, isso aqui, ele é um unifilar. Então, quando eu falo também, mais a gente chama isso aqui de planta baixa de elétrica, como a gente viu nas últimas aulas. Mas quando eu falo de esquema unifilar, a gente está falando de, por exemplo, dentro de um quadro elétrico desse. Dentro de um quadro elétrico desse aqui, eu não tenho como representar desse jeito aqui, certo? Então, dentro do quadro elétrico, eu tenho um esquema unifilar diferente, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo, agora sim, da live 15, do nosso quadro de cargas. Esse quadro de cargas aqui simples, né? Que a gente estava pegando aqui como base. No nosso quadro de cargas, a gente tinha falado que a gente tinha um unifilar. Lembra? Na aula passada? A gente tinha um unifilar aqui, ó. Então, a gente tem esse pequeno unifilar que mostra basicamente o que está dentro do meu quadro de cargas. Como? Disjuntores, fiação do que vai ligar em cada circuito, certo? Algumas coisas nesse unifilar aqui eu não mostro. Por quê? Porque ele está atrelado ao quadro de cargas. Igual eu falei para vocês na aula passada. O nosso unifilar, ele sempre se baseia nos nossos circuitos do nosso projeto. Então, quando eu tenho um quadro ligado em outro, aí ele vai passar a ser do diagrama unifilar geral. Mas quando eu tenho os meus quadros terminais, eu faço um unifilar dentro desse quadro de cargas. Eu lembro que eu falei para vocês que esse jeito aqui é o jeito que eu faço, tá bom? Não é o jeito que todo mundo faz, mas é um jeito que eu achei que é muito mais simplificado, porque eu consigo mostrar o quadro de cargas e o unifilar junto, tá bom? Então tenho o meu unifilar e tenho o meu quadro de cargas.